Ok, muito obrigado a você que nos assiste. Gratidão a Deus por mais uma vez estar permitindo a gente aqui. E eu quero dizer para você, hoje nós vamos ter a reprise do programa feito com o amigo Clóvis Silveira. Ele já havia estado conosco aqui no dia 6 de dezembro de 2022 e hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, vão assistir aqui com a gente. Espero que vocês, juntamente comigo, possam ficar felizes nessa homenagem que fazemos a esse grande amigo. Um forte abraço para todos. Até de repente. Muito boa noite para todos. Muito feliz por mais uma vez estar aqui na sua companhia. Muito grato a Deus por nos permitir de novo fazer aquilo que nós amamos, que nós gostamos de fazer e sempre contando com a sua participação. Sei que é repetitivo, mas peço de novo para você. Confia na gente, dá o seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. No fim das contas, você é que dá o tom do nosso programa, ok? Vamos lá. Hoje comigo é uma figura conhecida, uma figura que muitos têm uma grande admiração e que eu me sinto muito honrado de estar recebendo aqui, Clóvis Silveira. Clóvis Silveira, como é você? Tudo bem? Boa noite, senhores ouvintes, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos indo, né? Perfeito. Não sei se é a vida levando a gente ou é a gente levando a vida, mas estamos indo. Eu prefiro que a gente leve a vida. Eu não confio demais no Zeca Pagodinho, não. Ele toma cerveja demais, não sei se ele caminha de forma muito correta, mas vamos lá, né? Clóvis Silveira, eu vejo em você uma pessoa que é um grande articulador e alguém que o tempo todo, tem gente que diz, cara, admiro demais esse camarada. Hoje a gente vai contar algumas coisas sobre alguém que faz uma grande diferença, não só na política sergipana, mas como também na forma ética, como se comporta, dando exemplo para muitos que se dizem lideranças e que na verdade são só pessoas que tiveram oportunidades, mas que precisam ainda burilar um pouquinho o seu lado humano. Sobre Clóvis Silveira, ele tem 75 anos, ele foi secretário municipal do governo de Wellington Paixão, secretário de governo de João Alves em 2 mandatos, foi delegado federal de agricultura, candidato a prefeito no ano de 1992, candidato a vice-governador na chapa com João Alves em 98, presidente do PTB de 90 até 2003, presidente do Avante de 2003 a 2013, presidente do PPS de 2014 a 2018. Bom, Clóvis Silveira, me conta uma história. Antes de mais nada, o que é que faz um delegado de agricultura? Delegado de agricultura, na minha época, fazia muita coisa. Infelizmente, esqueceram da agricultura, né? E hoje me parece que hoje a superintendência não é mais delegacia, que é um nível até mais alto do que antes, e me parece que não anda bem das pernas. Mas na minha época não. Para você ter uma ideia, eu quando fui delegado, fui 5 anos delegado federal da agricultura. Durante o meu período de delegado, eu trouxe para Sergipe 5 ministros, coisa que não acontecia antes e nem aconteceu depois. Só no meu período foi que houve essa possibilidade de ministro da agricultura visitar Sergipe. Então, só para você ter ideia, reformamos a delegacia toda e através da Indagro, através da delegacia, a gente conseguia recursos para a Indagro desenvolver, junto com os pequenos agricultores, a sua atividade. Então, delegacia da agricultura é muito importante, desde que se dê atenção a ela, coisa que não está acontecendo. Certo, correto. Tá bom. Houve um fato marcante no período que você foi secretário municipal do prefeito Wellington Paixão. Eu me lembro que aí nos idos dos anos 80,
Aconteceu de eu ter vindo com um pessoal de Macambira até aqui, e na época havia um candidato na disputa, né, com o Wellington Paixão, e nessa mesma época o cantor Vando fazia um grande sucesso cantando uma música que era conhecida como Fogo e Paixão. Eu lembro perfeitamente. E aconteceu que o adversário do Wellington Paixão trouxe o Vando. Foi ele que trouxe o cantor Vando até aqui. E no momento que a coisa estava assim, muito bacana para ele inclusive vinha muito bem nas pesquisas, alguém chegou e disse: poxa, mas se o Vando está aqui, peça a ele para tocar aquela música. Qual música? Qual? Fogo e Paixão. Foi uma confusão terrível no palanque desse candidato. Que ele disse: cara, paixão não, pelo amor de Deus, você quer me quebrar, rapaz? Quer arrebentar comigo? Como é que foi isso aí? Bem, a eleição de Paixão foi complicada no início, né? No início, porque nós tínhamos um candidato, eu fazia parte do PDT na época, e a gente tinha um candidato por nome, eu acho que você conhece, já ouviu falar, Carlos Alberto Menezes. Ele é advogado, famoso por sinal, professor universitário. E Carlos Alberto era o nosso candidato a prefeito. E houve a possibilidade, Jacques, inclusive, nos procurou para apoiar o Wellington Paixão e decidimos, depois de várias discussões, que Carlos Alberto seria o vice, né, e o Wellington o candidato a prefeito. E eu me lembro como hoje, o Wellington começou com 2% da pesquisa. 2% somente? 2%. Caramba! E Lauro, que, meu Deus, que era médico famoso, um cara excelente, um cidadão realmente excelente, que era eles chamavam ele o bom médico, o bom doutor, um negócio assim. O cara era realmente excelente, disparado nas pesquisas, né? Aí nós começamos a trabalhar. E fomos trabalhar e a coisa foi acontecendo, e aconteceu esse fato desse comício, que Vando cantou a música Fogo e Paixão, que o comentário foi uma loucura, né? E graças a Deus deu certo e ganhamos a eleição para o Dr. Lauro Maia. Dr. Lauro Maia. Um finado Lauro, saudoso, um cara excelente, um médico, sabe, todo mundo gostava dele. E a pesquisa disparada do governo, na época, era João Alves. E o prefeito era o Wellington Paixão, que apoiava ele. Aliás, não, eu já estou pulando. O governo era Valadares. Era Valadares. O governador era Valadares, que apoiava ele, né? E mesmo assim conseguimos dar essa virada e o Wellington ganhou a eleição. Mas houve esse episódio do Vando, realmente houve. Isso aí teve depois briga, e o pessoal ainda tirava onda com todo mundo. Quando alguém dizia assim: ah, mas o meu candidato é fulano, eu só quero cantar para você uma musiquinha. Aí o camarada ficava muito aborrecido, gerava briga pra caramba. Foi uma onda, foi. Internamente deu problema com ele, exatamente. Também, né? Será que o Vando recebeu esse cachê? É uma dúvida que a gente tem, né? Mas então, eu queria que você me citasse um fato marcante que ocorreu durante o seu tempo como secretário no governo do Dr. João Alves. Tem como separar o primeiro e o segundo? Não, porque veja bem, eu era secretário não era bem assuntos políticos, era secretário de articulação, alguma coisa, eu esqueci o nome agora, mas tinha um nome até bonito para o meu cargo. Mas eu sempre fui aquela pessoa que acha que as pessoas é quem faz o cargo, não é o cargo que faz a pessoa. E eu cheguei, graças a Deus, tanto no segundo mandato de João, que foi de 90 a 2004, né? De 90 a 94, como no segundo mandato dele, de 2003 a 2006. Eu tive algum destaque, graças a Deus, pelo meu trabalho. E várias coisas foram feitas, apesar de não ser o secretário da área, até criava ciúme naquela época, mas eu conquistei algumas coisas
né, em benefício do Estado de Sergipe, que chamou a atenção, sim. Entendeu? Chamou a atenção, sim. Ô, Clóvis, tem uma coisa que a gente percebe sempre. Hoje a gente tem a facilidade dos grupos de WhatsApp, né? Tem o Instagram, tem uma série de redes sociais que a gente olha e a gente vê que você é uma pessoa que é dada ao diálogo, você é alguém que transita em todos os meios políticos e é alguém que é bem visto e sempre bem recebido em tudo que é lugar. Nessa época, a gente teve problemas sérios, inclusive com violência, no interior principalmente. Eu lembro da divisão Boli-Boli e Saramandaia, em Lagarto. A turma do Chico de Miguel contra a turma do Luciano e Itabaiana. E uma série de coisas que às vezes deixavam o pessoal um tanto acirrada a disputa, que ela passava um pouquinho pela questão política e se tornava uma coisa pessoal. As pessoas faziam de tudo motivo para ter um atrito, querendo mostrar quem tinha mais poder, quem fazia e tal. Clóvis nunca teve desse problema. Não. Por quê? Não, porque eu consigo conviver com todas essas questões. Até primeiro, eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho líder. Entendeu? Eu tenho um grupo. Então, eu só obedeço, só respeito o meu grupo político. O resto, eu me alinho, que eu faço parte, me coligo, eu ajudo. Né? Mas eu tenho um fato interessante, porque o único político que eu sempre fui amigo e inimigo ao mesmo tempo, é Jacques Barreto. É o único. Eu me lembro muito bem, na eleição de 94. Certo. 94. Essa eleição podia se filiar as pessoas com 6 meses antes. Que também voltou a ser isso, mas depois passou a ser um ano. E antes era um ano. E no nosso quadro tinha o médico, um grande amigo, estou falando o irmão do Heráclito, como é que agora me esqueci, deu um branco. Poxa, amigo, mas deu um branco, eu me lembro. Aí tinha de Lagarto, tinha Jerônimo Reis, Arthur Reis, tinha o Negro da Farmácia. Sim, de Buquim, né? De Buquim. Isso fazia tudo do nosso grupo político. E eles fecharam um acordo lá com o Jacques, em 94, para apoiar Jacques, sem o meu conhecimento, sem o meu aval. E me levaram para conversar com o Jacques. E eu não me acertei com o Jacques e fiquei com raiva da conversa, dessa história, dessa conversa mesmo, desse diálogo que nós tivemos. Fiquei com raiva. E liguei para a TV Sergipe, na época. Disse, você pode me conceder a entrevista? Que é, Clóvis? Eu quero falar sobre o Albano Franco. Entendeu? Aí disse, para falar de Albano, pode vir. Aí fui dar a entrevista. Tá em casa, né? Tá em casa. Vai dar a entrevista na TV Sergipe, na época. 94, isso. Aí a entrevista foi para dizer que, a partir daquele momento, nós, da época do PTB, estava disposta a apoiar a candidatura de Albano Franco para o governo do Estado. Então, se surpreendeu porque não se falava nessa candidatura, até porque o Albano estava meio, como é que chama? Não era raiva, mas meio afastado de João, houve alguma coisa naquele período e que a coisa não ficou bem esclarecida entre os dois. E ele estava meio afastado. E Albano era senador, na época. O Zé Carlos Machado, você conhece? Sim. Ouviu a minha entrevista. E viu a minha entrevista, melhor dizendo. Aí me chama. Clóvis, é verdade o que se falou hoje? Eu digo, é verdade. Eu estou disposto a lançar a candidatura de Albano Franco governador. Ele disse, então vamos falar com o Albano
e vamos falar com o João. O João era governador. Aí nós fomos falar com... Já no segundo mandato, João. No segundo mandato, em 94. Aí nós fomos falar com o João e tal. E João, a princípio, resistiu, mas depois aceitou e colocamos o Machado como vice. E daí surgiu o governador Albano Franco. Foi dessa entrevista. O único acontecimento que eu tive na política foi esse. Que desabafei no momento e deu troco. Entendeu? Foi com o Jacques Barreto, único, porque o resto eu me dou bem, tanto de direita, como de esquerda, como de centro, para mim pouco importa. O que me interessa é o grupo que eu estou apoiando. Né? Essa candidatura, por exemplo, agora fui procurado por vários candidatos. Eu tinha declarado apoio a Rogério Carvalho o ano passado. E não teve conversa com ninguém. Foi Rogério que eu apoiei e fui com o Rogério perdendo ou ganhando. Eu fui com o Rogério. Isso não quer dizer que eu seja petista. Mas foi um compromisso que eu assumi. Você é fiel aos seus compromissos, não importa para onde nem para quem. Um compromisso um ano antes. E as escolhas que você faz, você banca a sua escolha. Claro. É isso. Eu assumo a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Então, foi isso que aconteceu. Que eu tenho certeza absoluta que o primeiro contato com liderança partidária que Rogério teve foi comigo. Primeiro. Daí foi interessante a campanha, e a campanha realmente não ganhou uma questão por motivo de erro estratégico no segundo turno. Foi erro, porque se ganhamos no primeiro, poderia ter ganho no segundo. Mas houve alguma coisa... E há que se parabenizar o adversário que soube depois se cercar de pessoas que fizeram a diferença em favor dele. Fizeram a diferença, né? É verdade. Eu tenho uma certa curiosidade. Clóvis Silveira, deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim, existe uma coisa muito clara que tem ocorrido nos últimos anos, não nos anos mais próximos, mas desde os 10, 12 anos a gente tem percebido isso. Me dá a impressão, às vezes, que os líderes políticos se preocupam muito pouco em lançar sucessores. Você já teve essa impressão também? Esse é um fato. Não é só impressão. É um fato. Isso não é só em Sergipe, é do Brasil. Não, eu acho que é no Brasil. Mas em Sergipe a gente observa mais de perto. A gente está por aqui mesmo, a gente vê sempre, né? Aqui isso. Pensa bem o seguinte. Não tem... João não teve sucessor. Não. E uma liderança que era João, né? João era o líder. Poderia ter sido Mendonça Prado, mas não foi preparado para isso, né? João foi a maior liderança de Sergipe. E vai ter outra. O próprio Albano Franco não deixou, né? Sucessor. Deda não fez isso? O Deda não teve tempo de fazer, né? O Deda não teve tempo de fazer. O Jacques não tem como fazer, não teve como fazer, porque não tem filho, né? Não é casado. E Valadares, o filho. É um sucessor. Sim. Eu acho que vai corresponder. É o único que conseguiu plantar uma sementezinha. E os demais não fizeram com medo de sombra. A turma tem medo de sombra. Agora, eu não sei. Dá uma impressão, para mim pelo menos, dá a impressão de que as pessoas não têm noção de que o tempo passa. Passa e se é para deixar um legado, é interessante que esse legado passe de uma forma voluntária, aquela pessoa dizendo assim, não, agora eu estou passando o cetro para sua mão. Caminhe e vai fazer o seu caminho. Agora só tem um detalhe, é a confiabilidade. Mas se ninguém vai ser eterno mesmo. Não, eu digo a confiabilidade de quem você dá esse apoio. Por exemplo, eu implanto, né, todo o meu poder de conquista em você e você não corresponde depois. Mas aí tem tempo, tem alguns anos para fazer essa preparação, né? É possível que não se consiga não isso. Consegue, eu não consegui até hoje. Sério mesmo? Sério? Eu já fiz hoje, olha, vereadores, deputados, eu já fiz uma cambada. Sim, sim, sim. Né? Eu não consegui elogiar um. Caramba. Entendeu? Então o problema é esse. Mesmo assim, eu nunca deixei de fazer, continuo fazendo. Uhum. Porque eu não espero troco. Eu já faço sabendo que não vou ter troco. Mas eu não tive resultado.
E não é resultado financeiro, não. Uhum. Muitas vezes é até de atenção. Sim. Por exemplo, o primeiro deputado que elegemos, e eu falo elegemos porque quando eu apresento, eu cuido. Sim. Eu falo elegemos, porque eu cuido. Foi um amigo nosso, eu não vou citar o nome porque eu tenho muito respeito por ele, mesmo, que conseguimos eleger em 94. Só ele ver quem foi eleito em 94. Depois a gente vai pesquisar aqui. Todo mundo sabe. Então, veja bem, esse cidadão, meu amigo, eu tive que pedir ele para sair do partido antes da posse. Para sair? Antes da posse. Teve um outro que está em ativo, está sem mandato agora, mas já foi deputado federal, que foi candidato conosco em 98, quando eu fui candidato a vice-governador. Em 98 fui candidato a deputado, a cachorra arrastava ele, que ele não podia arrastar a cachorra. Né? Ganhou a eleição, tomou posse em outro partido, que naquela época podia, não tinha fidelidade partidária. Então, e assim, esqueceu de Clóvis e do grupo, né? E assim por diante. Então você, talvez essa turma que nunca formou, tenha sido por isso. Porque realmente comigo não deu sorte. A turma diz que todo mundo que eu eleito leva pontapé na bunda. O pessoal diz isso. Mas é isso, um fato. Eu não tive sorte em eleger ninguém, pessoas amigas. Eu faço tudo, eu ajudo, eu faço, né? Mas não consigo. E não é culpa minha. Né? É porque quando a pessoa se elege, vem a vaidade. O pessoal acha que fez tudo sozinho. Tudo sozinho, não deve nada a ninguém. Esquece do grupo que fez ele chegar primeiro, lá. teve a legenda. Né? Se não fosse a legenda, não conseguia. Segundo, que tem o meu apoio, e muitas vezes até financeiro. Entendeu? Mas não, se elegeu sozinho, não precisa de ninguém. É assim por diante. Mas isso nunca me deixou intranquilo, não. Eu sempre olhei isso com naturalidade. Aí tocando a vida tranquilamente. Clóvis, por favor, me diz uma coisa aqui. Como é que foi a sua candidatura em 92? Candidatura a prefeito. Em 92, eu assumi a direção do partido em 90. Partido PTB. Certo. E o presidente era muito meu amigo, o saudoso Padre Muniz, me pediu que ele lançasse candidatura majoritária para desenvolver o partido, porque ele tinha, em 85, tinha sido Gilto Garcia que ele teve sucesso. E depois o partido morreu, de 85 até 2000, até 90, o partido sumiu, porque o partido, quando não lança candidatura majoritária, ele sofre algumas consequências por isso. Aí o presidente disse, claro, lança o candidato majoritário. Aí eu digo, vou procurar, e não encontrei um candidato, né, que fosse viável. Aí eu digo, eu vou me lançar. Como eu sempre trabalho, e a única candidatura que eu fui de prefeito e de vice-governador, porque eu não estou atrapalhando meus candidatos. Porque quando eu me lanço como presidente, candidato a deputado, e eu tenho mais 23, aí eu vou... O pessoal diz, poxa, vou disputar. O presidente vai ter mais oportunidade. Mais oportunidade, isso é natural. Então sempre evitei isso, por isso que eu nunca fui candidato a deputado. Porque eu sempre evito isso. Né? Eu lanço os 24 candidatos e não me meto nisso. Entendeu? E vou trabalhar por 24. Então eu não me lancei candidato a prefeito. Rapaz, a coisa ia bem. Éramos 5 candidatos a prefeito, todos com mandato. Só eu estava praticamente recente na política, aqui, em Sergipe, e não tinha mandato. Eu cheguei a assumir a 3ª posição durante muito tempo. Eu sozinho bancando naquela época era 63 candidatos a vereador. 63, 3 vezes mais. 63. Aí, o vereador me pedia isso, me pedia aquilo. Eu tinha uma loja de eletrodoméstico ali na Rua Capela. Eu vendia o fogão, o cara me levava dinheiro, eu vendia a geladeira, o cara me levava dinheiro. Terminei acabando com a loja.
e fiquei sem dinheiro para a campanha. Bem, quando eu fiquei sem dinheiro para a campanha, é claro que a campanha ganhou. Aí eu fiquei pertinho de Reinaldo Moura, saudoso Reinaldo Moura, que era também candidato, que era apoiado. Reinaldo Moura era apoiado por Hélio Paixão e por João Alves. Aí ficamos ali, mais ou menos, próximos. Mas nessa eleição, o Jacques levou o voto todo. O Jacques, se eu não me engano, aqui, se eu não estou enganado... Muito bem votado. Foi muito voto. Né? Daí vem Ismael Silva, sim. Que foi o segundo mais votado. Vem o Luiz Mitidieri, que foi o terceiro mais votado. Reinaldo Moura e eu. Tudo pertinho do Bem outro. pertinho. Só E Jackson disparado. Disparado lá da frente. Então não tinha chance. Os votos todos que levou foi Jacques Barreto naquela eleição. Parece que dava certo. Naquele tempo tá mexendo na panela do povo, né? Ele estava saindo daquela cassação do mandato, né? Que ele teve, estava saindo daquilo ali. Né? O povo é muito sensível, né? O povo é muito sensível. Então, por isso, despejaram o voto no Jacques, levaram o voto todinho. A gente ficou sem voto. Ok. Cláudio, você nasceu um pouquinho antes dos anos 50, não é isso? Eu sou de 47. Então, o que é que você lembra da ditadura na sua juventude? Não foi na infância, foi na juventude já, né? Veja bem. A ditadura no Brasil, eu era jovem, não tinha muito a falar, mas eu vivi. Né? Eu vivi de 66, 67 para cá, eu já tinha 17 anos naquela época. Então eu vivi. Sinceramente, não tem diferença muito do que está acontecendo hoje. Não tem muita diferença. Tinha seus problemas, os agitadores, como tem hoje, só que naquela época o agitador era responsabilizado pelos atos. Hoje não são. Até o momento não, né? Até o momento não. Então a única diferença é essa. Eu por exemplo, tive um primo que foi preso com comeu bacalhau sem poder tomar água. Comer bacalhau? Sem poder tomar água. Caramba. Eu só comia bacalhau na cadeia e não podia tomar água. Que é um castigo. Matar o camarada de sede. Mas era agitador. Entendeu? Então, olha, eu fui viajante nessa época. Em 67, ou foi 68, por aí, eu completei maioridade e fui ser representante comercial. Eu viajava naquela época para tudo que era estado que eu fazia, para tudo que era cidade que eu fazia, Sergipe e Alagoas, passava 15 dias em Sergipe, 15 dias em Alagoas, visitava todos os municípios, tudo tranquilo, tudo calmo. A única vez que eu tive um problema foi que eu tinha vendido uns produtos a uma pessoa daqui de Sergipe, se eu não me engano, Tomate Jeru, por ali, naquela região, e a pessoa estava sem pagar. Aí me deu uma arma como pagamento, um revólver, 38. Eu, inocentemente, peguei o revólver, na época da ditadura, do AI-5. Meu Deus do céu. Peguei o revólver e botei no porta-luva do carro. Né? E fui embora. Cheguei, me hospedei aqui, eu me hospedava aqui no Hotel Sergipe, não sei se eu vou falar, que era um dos melhores hotéis na época. Não cheguei a conhecer. Na rua Jeru. Aí continua ele lá. Não é mais. Sim. Não é mais. É bem pequeno. Hoje é pequeno. Bem, aí no outro dia eu preparei a mala, botei o revólver no porta-luva novamente. Aliás, o revólver tinha dormido no carro, no porta-luva, e saí e fui embora para Maceió. Quando eu cheguei nessa rodoviária federal, que tem aí até hoje, eu fui parado. Entendeu? Aí o cara revistou tudinho e quando abriu o porta-luva, a Polícia Federal, né? Quando abriu o porta-luva, disse, mas como, sou armado? Aí eu contei essa história, né, que tinha recebido, tá? Ele disse, olha, eu não vou acreditar no que o senhor está falando, mas o revólver você não pode pegar agora.
está preso, está aqui o recibo, o senhor vai na Rua Estância, na época a delegacia, a Polícia Federal ficava na Rua Estância. Vai lá na Rua Estância e apreende, converse lá com o delegado, com o superintendente, para ver se ele consegue, o senhor eu nunca fui rápido. Então, veja, deixa por lá mesmo. Deixa por lá. Veja bem, isso na ditadura. Entendeu? Isso acontece hoje também. Então, não vejo, sabe? Deus permite que não aconteça nunca, não volte mais nunca a isso. Mas eu mesmo, de 66, 67, eu convivi com a ditadura até 85. 84, 85. Eu acho muito estranho hoje pessoas... Bom, se alguém é jovem e não teve noção do que aconteceu, acho que até é natural. A pessoa diz assim por uma coisa e diz, não, eu quero ver se muda. Mas para quem conheceu, quem viveu, é muito estranho. Querer, eu quero de volta isso aí, cara, você não tem noção do que você está pedindo. Às vezes, o pior que pode acontecer para a gente, quando a gente deseja uma coisa, é que essa coisa aconteça. Não, a ditadura, ela não é boa em canto nenhum, nem proletária, nem militar, nem nada. Ela que vive de forma alguma, né? O regime é o democrático, é onde você tem liberdade. Nós não temos essa liberdade plena, ainda. Né? Não temos. Mas mesmo assim dá para conviver. É verdade. E na ditadura você não pode expressar sua opinião de acordo com o que plena perda de direitos, né? Agora, pior é para os ditadores. Né? Porque se você for um cidadão de bem que cumprir com as suas obrigações, ninguém lhe incomoda, não, mesmo na ditadura. Não, só se for uma ditadura tipo comunista, né? Aí foi uma coisa estranha, Clóvis, que aconteceu. O meu avô trabalhou na rede ferroviária federal, então saíram do Rio de Janeiro com mais um grupo de 12 pessoas, 3 sumiram. Os 9 restantes voltaram, e o que foi dito para minha avó foi que ele deve ter se engraçado com alguém por lá e ficou por lá. Por coincidência, 3 camaradas faziam parte do sindicato. Não eram da direção, não tinham nenhum problema com justiça, não tinha nada, e desapareceram. Mas você falou a palavra, a palavra... Complicado. Sindicato. Sindicato naquela época era mal visto. Pronto, a questão é mal visto. Vai dizer que era criminoso? Sim, não, mas não, a ditadura não punia criminoso. Rapaz. Não era criminoso, ela já era criminosa. Então, punia aqueles que eles achavam que tinha algo que desagradava. Que era denunciado, né? Essa história e a questão da denúncia não precisava ser provada. Alguém não. apontava o dedo daquele camarada. A palavra era essa, aquele camarada é subversivo. Acabou com a vida do sujeito. Aí acabou. Tinha isso. Mas se você era um cara correto, direito e tal, não tinha. Eu mesmo vivia a ditadura. Eu vivi, eu passei por ela. Né? Como eu não fazia parte de política, não fazia parte de nada, não incomodava ninguém, como hoje, eu ainda hoje não incomodo ninguém, imagina naquela época. Viu? Então aqui, ó. Tem mais uma meia dúzia de perguntas aqui, mas vamos primeiro dar uma olhada aqui no nosso chat. Elisângela Oliveira está dizendo aqui, ó, boa noite a todos, boa noite Silvio e convidado. MV Bassa, o Bacelar, está dizendo, boa noite Silvio, a toda a produção e ao nobre entrevistado. Eduardo Buda, grande Clóvis Silveira, um grande articulador político. O Bacelar diz aqui de novo, bati o recorde hoje, dei o primeiro joinha do programa. Vamos lá, gente. Tânia Lemos está dizendo aqui, boa noite a todos. Eduardo Buda, o áudio de Clóvis está baixo. Clóvis, por favor, fale mais pertinho aqui do microfone. Vamos aqui. Obrigado, viu, Eduardo Buda. Josevânia Sobrinho, boa noite, Silvio, boa noite ao senhor Clóvis Silveira. O programa, como sempre, muito bom. Parabéns. Obrigado, gente, pela participação. A todos vocês, nosso muito obrigado e continue participando. Se tiver perguntas para o nosso entrevistado, por favor, manda. Aqui ninguém fica para trás, tá beleza? Clóvis, vamos lá. Eu queria que você fizesse um apanhado daquilo que você espera para a política sergipana e brasileira, né, nos próximos anos. Veja bem, com referência à política nacional, eu sinceramente espero muita coisa. Eu espero uma mudança radical e para melhor. Tomara, né? Veja bem, eu não sou petista,
eu nunca votei em Lula, a não ser nessas eleições agora. Porque eu apoiava o Rogério, naturalmente queria que apoiasse o presidente dele, candidato ao presidente. Não queria, mas eu me predispus a fazer isso. Mas o plano que Lula tem para mudança é de grande importância. E eu digo isso porque eu tenho gente muito próximo a Lula, né, que conversa com o Márcio Macedo, o próprio Rogério, né, que faz parte da transição, e a gente tem conversado sobre isso, e eu tenho quase que plena certeza, Lula amadureceu, né? Amadureceu, e sofreu para isso, né? E a pessoa só aprende sofrendo, né? Não tem essa, né? Então eu acho que Lula... Normalmente é assim, né? Lula, que era o pai da pobreza, chamado aí por todo mundo, que era o pai da pobreza, ele voltou mais preparado e mais disposto, com certeza absoluta, a melhorar a situação dessas pessoas menos favorecidas. Eu acho que, veja bem, o meu voto vai ser válido com referência à política nacional. Política estadual, eu não sei, eu não conheço o Fábio. Interessante, eu sou político de 30 e tantos anos, eu não conheço o Fábio. Fábio era vereador, perdeu a eleição para a reeleição, apareceu como deputado e hoje é governador. Eu não sei bem dessa história, não entendi bem essa coisa. Deus permita que... Você teve mais contato com o pai dele? Com o Luiz eu tenho. Eu tinha, né? Deus permita que dê certo. E eu acho... Aqui a gente falou nesse ano há pouco tempo, quando eu dizia que o homem é quem faz o cargo, não é o cargo que faz o homem. Então Deus permita que ele acerte, né, nos auxiliares dele, bons secretários, capazes. Eu sinceramente torço muito pelo sucesso dele. Até porque se der as coisas erradas, o pior é para nós. É a gente, exatamente. A eleição passou, agora o governador é ele. Então o que eu espero é que ele acerte, né, que ele consiga montar uma equipe que não precisa de saber, nem conhecer tudo, não é necessário, né? Não é ele que vai fazer, então não precisa, só precisa de conhecer as pessoas que vão trabalhar com ele e a capacidade dessas pessoas. Isso é necessário, senão não fará um bom governo, como nós temos conhecimento de outros que não ter feito. É isso? Eu passei por Valadares, João 2 vezes, Albano Franco 2 vezes, Marcelo Deda, próprio Jacques, que não foi certo, foi uma lástima, e Belivaldo, que também não correspondeu à expectativa. Então, a gente precisa melhorar isso. Eu espero, sinceramente, que por ele eu não vejo possibilidade, mas pela equipe criada, há a possibilidade de mudar essa história, mudar para melhor, porque nós, o Sergipe está uma calamidade, né? É uma calamidade, isso é um fato. Eu sou amigo de Belivaldo, não tenho nada contra, pessoalmente é ele, não tenho nada contra. Agora, o governo de Belivaldo, a salvação foi a pandemia, porque ele viveu do recurso que vinha para a pandemia. Isso aconteceu, não foi só com governadores, né? Governadores, prefeitos de diversos municípios aí. A gente sabe de casos que a capital recebeu 1 milhão, a cidade do interior recebeu 2 milhões e então todo mundo achando tudo muito normal, né? Mas eu torço que dê certo. Eu torço que dê certo. Tanto o governo Lula como o governo Fábio Luiz. Uma pergunta pontual. Quem será Clóvis Silveira daqui até 2024? Amigo, eu estou esperando fevereiro chegar. Esperando fevereiro chegar. É só depois do carnaval que resolve. Aquela música, né? Estou sabendo. Quando o inverno chegar. Então, estou esperando fevereiro chegar porque eu me afastei um pouco da política. Primeiro, não é nem problema de saúde, porque graças a Deus a saúde está perfeita. Eu estou só com um problema só de musculatura. Né? Eu estou fazendo fisioterapia. O problema não é saúde. Nada que você fazer daquela aula de pilates e jogando vôlei de praia não resolva. Não resolva. Né? Tá vendo? Isso daqui a alguns dias, alguns meses, eu devo estar, que a indicação é de que estarei bom. O problema é que a gente precisa
depois de uma eleição dessa, eu pensei a acalmar um pouco e amadurecendo algumas ideias, que é para fevereiro começar a pesar. Então, o que é que eu espero para 2024? É formar um grupo bom no estado de Sergipe, não só em Aracaju, e a gente eleger uma boa bancada de vereadores e alguns prefeitos, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Ok. Você está dizendo isso e está dizendo especificamente num partido ou num grupamento maior? Não, num partido, porque a minha preocupação é o partido qual eu dirijo. Qual Os partido, outros vêm depois qual partido seria esse? Não, vamos aguardar mais uns dias. Na parte mais interessante, você sai pela tangente? Rapaz, brincadeira, rapaz. Vamos aguardar mais uns dias. Aqui, o Eduardo Buda está dizendo aqui, ó, como sempre, Clóvis respondendo com muita cautela. Pois é, estou vendo isso agora. Fábio vai ser o maior governador que Sergipe já teve. Tomara, com fé em Deus. Se der certo, sou dos maiores torcedores que vai dizer assim, eu quero é mais, eu quero é mais. Se der certo, bom para nós. Exatamente. Então, diz uma coisa, Clóvis. Nos seus projetos atuais, o que é que você está pensando para você pessoalmente? Não, para mim, pessoalmente, eu não estou pensando em muita coisa, não. Só descansar e cuidar da saúde? Só isso. Agora, não resta dúvida que eu tenho os meus contatos, né? Estou fazendo alguns contatos. Isso não para, hora nenhuma. Não para, nem em Sergipe, nem fora de Sergipe. Os contatos têm sido feitos. Não é com muita... Não é com paciência, devagar e sempre, conversando para não perder. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos em Sergipe e no estado todo, né? Eu tenho 68, pelo menos 68 municípios, eu tenho gente minha, desses municípios, liderança e tal. E em Aracaju, a mesma coisa, que eu não posso abandonar esse pessoal, tem que estar, não só contato, como dando atenção, para mantê-lo, né? E, fora disso, sem problema nenhum, meu problema é guardar janeiro. Em janeiro, talvez não. Fevereiro, quando retornar aos trabalhos, o Congresso, né, que entra em férias agora, em dezembro. Quando terminar o recesso. Quando terminar o recesso, aí a gente vem com mais novidades, né? Mais novidades com referência a 2024. Inclusive, depois do recesso, essas novidades devem surgir de uma forma mais evidente, né? Claro. Tá bacana. Jota, bora falar de faturamento? Tranquilo, muito sossegado. A gente vai falar aqui da Clínica Veterinária Universo Animal, que fica ali próximo do terminal rodoviário do Marcos Freire 2, onde a doutora Rosane Chagas, juntamente com sua equipe, está lá preparada para atender o seu animalzinho, o seu pet, desse tamaninho, como um gatinho, bonitinho, peludinho, carinhoso, que toda criança quer brincar, ou um cavalo, um animal de um porte bem maior, mas que também requer muita atenção para que a saúde desse animal seja preservada. Então, eu preciso informar para você que a Clínica Universo Animal te permite fazer sua marcação de consulta pelo @Universo Animal no Instagram, pelo 999888657 ou pelo 3254-6893. Se você já estiver lá pertinho, quiser saber o endereço exatamente onde fica, é na Avenida Coletora C, número 347, Marcos Freire 2, Nossa Senhora do Socorro. Se você tem problemas no seu joelho, dificuldade para caminhar e desenvolver as suas atividades, o que eu recomendo para você é procurar o Dr. Márcio de Farias Alves, que vai atender você no COTES, o Centro de Ortopedia, pelo 998331209, vai atender você na Renascença, pelo 2107-6400 e também na Climed, pelo 2107-9800. Ligue, marque sua consulta e cuide de você. Você merece viver bem e sem dor.
Vamos lá? Uma coisa que eu sempre pergunto, e nunca é demais perguntar, é a quem você hoje não poderia deixar de agradecer pela sua vida, pela sua trajetória política, pelas coisas boas que você conquistou até aqui? Primeiro, trajetória política, aos meus companheiros que vêm. Então, eu tenho gente que vem comigo desde o início da minha atividade política. Então, eu só devo a ele, né, a minha permanência na política, mas a ninguém. Eu não tenho liderança que eu deva nada. Graças a Deus, eu não devo nada a ninguém, politicamente a ninguém. Nós somos sempre independentes, né, para tomar as nossas decisões, a não ser, só não somos independentes com referência total, porque nós temos nossos companheiros para dar satisfação. Então, com eles nós conversamos. Com referência à vida, eu tenho que agradecer, principalmente a minha mulher, que é uma companheira de 50 anos. Então, peraí, só um minutinho. Olha para essa câmera aqui e fale com ela. Fale diretamente. A minha mulher é 50 anos de casado, Silvio. 50 anos, coisa boa. Será que eu chego lá, meu senhor? Será? É muita coisa a pessoa aguentar outro durante 50 anos. E a minha esposa, mesmo nessa vida agitada que eu tenho política para lá e para cá, sempre teve compreensão e me ajudou bastante. Essa eu tenho que agradecer. Parabéns. A minha filha, meus genros, que sempre estão me apoiando. Falar em genro, vamos destacar aqui, né? O doutor Fernando, advogado, seu genro está aqui, ó, tirando aquela onda de como é que é? Repórter fotográfico? Como é que a gente vai chamar aqui? Repórter fotográfico. Né? Ele está aqui gravando essas imagens aqui com a gente. Convive na política comigo desde a época que era namorado da minha filha, isso há 50 anos passados. Será que ele começou a namorar com a sua filha? Acho que ele entrou na vida política para começar a namorar com a sua filha. Eu acho que foi isso, a intenção foi essa. Estou achando que foi. A intenção foi essa, né? Vê que ele não negou, né? Vê que ele não negou, né? Ele não negou, provavelmente foi isso. Então, Fernando é casado com a minha filha mais nova, que tem hoje 39 anos, né? Fernando, ele já tem quase, quantos? 20 anos. 43. Hein? 43. Ela tem 43? Não, ela é 41. Ela é 41. E eu 43. Ela tem 41. 20 anos de casado. 24. 24 anos de casado. Tá, coisa boa. Tá no caminho bom. Tá para acompanhar mais ou menos o ritmo do sogro, né? Chegar nos 50, que foi Deus. Com a idade que ele tem, já está com a metade do tempo de casado, já está bem adiantada a coisa. Tá bom demais, né? Ele tem uma segunda que também é casada com um rapaz. E tem outra casada em Brasília, com 3 filhas. Uma casada que mora em Brasília, trabalhando na Caixa Econômica, por sinal bem sucedida, graças a Deus. Então, todos os meus filhos eu consegui, são 2 advogadas, uma é psicóloga, então consegui encaminhar, né, com a ajuda da minha mulher. Então, meus filhos estão tudo encaminhado, tudo tranquilo, eu não tenho problemas, né, de família, muito pelo contrário. E isso eu tenho que agradecer à família. Família é aquela coisa assim que a gente fica longe, a gente pode sair da família, mas a família não sai da gente, né? Não tem jeito. Eu tenho paixão pela minha família, sabe? Eu tenho paixão. Eu tento ser o melhor pai do mundo, o melhor irmão do mundo, sempre. Isso a vida toda. Né? Isso é bom, isso é bom. Eu não sei se foi por criação, quando minha mãe morreu, meus irmãos mais novos do que eu tinham 7, 8, 10 anos, e eu quase que assumi essa responsabilidade. E eu acho que é coisa que vem da família também, ensinamento dos pais. É isso, né? Bacana. Vamos aqui, ó. Eduardo está dizendo para nós aqui. Eduardo, que é o produtor desse programa, né? Nosso amigo, né? Está dizendo aqui, ó. Silvio Santos, esse é o maior articulador de Sergipe. Parabéns, Silvio, por mais um grande programa, com um excelente entrevistado. Vitória Vivi, é minha filha, mas é minha esposa que está usando o telefone dela. Boa noite, estamos a caminho dos 50 anos de casado. Eu sabia que ela ia dizer alguma coisa. Eu tenho 30 e... Tem pouco mais de 30 anos, não vou errar não, viu? Eu tenho pouco mais de 30 anos de casado. Então, parabéns pela bela entrevista. Ok, obrigado. Beijo, filho. O Eduardo
Eduardo, que é uma pessoa... Eduardo Barbosa, nosso amigo. Preparada, muito preparada. Me conhece bem a minha história. Né? Eduardo, eu acho que a gente se conhece desde a década de 90. Ele já foi presidente, inclusive, do PTB na minha gestão. Sim. Né? Então, Eduardo me conhece, não conhece totalmente, mas conhece 50% de quem é Clóvis. Né? Ele sabe contar uma história. Eu disse para ele, Eduardo, semana passada, eu disse, Eduardo, convidei Clóvis Silveira para estar no programa. Isso é nada. Eu disse, claro que é. Estou dizendo para você, ele. Você foi lá na cara de pau e convidou? Eu, claro, mas claro que sim. O camarada aqui é um cara que é formador de lideranças dentro do Estado. Um cara que forma grupos e leva esses grupos para partir para cima. Por que eu não vou levar o programa? Lógico que eu vou levar. Olha, Silvio, o interessante é que o meu pessoal, os eleitos no meu grupo, sempre é pessoa de classe média a média baixa. Eu não procuro ninguém com dinheiro, não. Eu sempre ajudo... No fim das contas, não é o dinheiro que decide, né? Não é o dinheiro que decide. Eu procuro sempre as pessoas que eu vejo que têm condições. Esse menino de socorro, por exemplo, Samuel Carvalho. Sim, doutor Samuel. Samuel me procurou e eu dei uma olhada, eu digo, esse cara tem futuro. Está aí, no segundo mandato. Esse nós temos um relacionamento ainda bem amistoso. Bom, né? Tá? Bom, né? Bem amistoso. Tá? Então, eu olho a cara do sujeito e digo, esse dá para ser isso. Tá? Eu tenho feito isso e tenho dado certo. Tem dado certo essa visão que eu tenho com referência a pessoas para ser candidato. Mas, voltando ao caso do Eduardo, o Eduardo sabe contar a minha história, uma parte dela. Sabe? Conhece a minha história. Eduardo, que a gente tem tido uma sinergia bacana. A gente se completa em muita coisa, discute muito, briga pra caramba, mas a gente está sempre tocando um ou outro projeto juntos. E tem gente que diz assim, cara, naquele dia eu tinha certeza que vocês dois iam se pegar no tapa ali. Não, cara, calma, a gente estava discutindo para tentar chegar num acordo. Tá tudo certo, tá tudo bem. E sem maiores problemas. Abraço, Eduardo. Só baixar a cabeça não adianta. Não cresce, não desenvolve. Não dá, não. Tem a discussão. Eu estou tentando entender uma coisa. Quando você forma um grupo, é claro que você, lógico, procura informações, procura entender algo daquelas pessoas que você está trazendo para o seu grupo, que nunca é o mesmo grupo. Os grupos que você forma estão sempre se renovando, né? Não. Sempre trazendo mais um, mais outro, mais um, mais outro, mais um, mais outro. Não é renovando. Está sempre oxigenando, né? Está sempre ampliando esses grupos. Eu tenho para vereador, eu tenho um monte de amigos que tem 500 votos, 1.000 votos. Ora, se a gente pode botar um que tem 3.000 votos, 4.000 votos, a gente substitui, conversa com a pessoa e olha, mas a gente precisa de votos. Vamos botar essa pessoa que tem 3.000 votos, 4.000 votos. Então, isso acontece. Né? Isso acontece. Antes de fechar. Porque depois que eu digo, você vai ser candidato, ele é candidato para ter um voto. Entendeu? Isso, graças a Deus, é o respeito que eu tenho. Eu tenho até a audácia de dizer aqui, sem medo de errar, que talvez eu seja um dirigente partidário com mais credibilidade. Isso aí eu posso dizer com validade, porque eu sou. E é uma coisa que normalmente acontece com uma certa... A impressão que a gente tem, pelo menos, é que acontece com uma certa naturalidade, né? Sem haver racha, desavença, briga, né? Não. Eu sempre procurei fazer o melhor pela pessoa, sabe? A gente discute, quando a gente discute internamente. Saiu daquele local, acabou essa discussão, sabe? A maioria é quem segue, todos seguem a maioria da decisão, e sem problema, nunca tive problema com referência a grupo. Nunca tive. Tem discussão, como você tem com o Eduardo. Mas isso Mas ninguém chega brigado. Não fica de mal, né? Não. Vai pegar o dedinho assim, estou de mal de você. Não tem isso, né? Não é para contribuir. É discussão para contribuir. Viu? Bom,
aqui com Clóvis Silveira, nos contando a história de vida dele, nos contando aqui a história de trajetória política dele e de outros personagens do nosso estado, o estado de Sergipe. Feliz em ter contado com a sua participação até esse momento, com você acompanhando a gente e sempre muito grato por tudo. Clóvis, por favor, fique à vontade, essa câmara é sua, para as suas considerações finais, para você agradecer a quem você precisa. Eu só quero agradecer a você pela oportunidade, mandar um abraço para Eduardo Buda, que também me conhece Eduardo há muito Buda. tempo, o Eduardo Buda, e agradecer a atenção dos seus telespectadores, né, de estar voltado para o seu programa, e dizer que estou muito feliz de estar com vocês aqui e deixar meu abraço para todo mundo. E só isso. E paz e amor. Ok. Obrigado. Mais uma vez, louvado seja Deus. Muito obrigado por nos permitir, em mais uma jornada, fazer aquilo que a gente ama fazer. Obrigado a você que participou juntamente com a gente. Não deixe de nos acompanhar. Está vendo esse espaço aqui? Você que é empresário, esse espaço aqui é todinho seu, para que você possa colocar aqui a sua marca, divulgar aquilo que você tem de mais precioso e vir aqui junto com a gente. Um outro aviso que eu preciso dar. Nós tínhamos aqui uma grade com um espaço razoável, já ocupamos com novos programas, outros programas estão surgindo, a exemplo do programa Adriana Acontece, que vai estrear na próxima semana. Eu vou dizer exatamente que dia. A Adriana Acontece vai ficar conosco todas as sextas-feiras, onde ela vai falar sobre... toda sexta-feira, das 17 às 18 horas, ela vai falar sobre o universo feminino, pessoas com deficiência e suas realidades diversificadas, empreendedorismo da pessoa com deficiência, do segmento feminino, com suas realidades e desafios, artesãs, a realidade das mulheres numa arte e atividade quase invisível. Muito mais. Aguarde. Produção pelo 79998672180 ou na produção aqui da Metrópole pelo 999-2032. Um aviso para todos, se você tem interesse em fazer o seu programa aqui na nossa rádio, entre em contato conosco pelo 999-261040 ou também pelo 999-2032. Faz contato com a gente vai te orientar, a gente vai mostrar para você a melhor maneira de você apresentar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu talento. Conto com você sempre. Muito obrigado pela companhia. Até de repente.